Então vamos lá, para quem tiver com o livro aí, quiser seguir comigo, vamos lá a partir do capítulo 26. Eu vou fazer alguns comentários e conforme for a gente entra em alguns pontos do capítulo, combinado? Então vamos lá. Neste aqui, pessoal, lembrando que no capítulo 25, né, nós falamos sobre o diálogo que André Luiz teve então com a dona Laura, antes dele iniciar o trabalho na colônia. Então é um diálogo também, né, como eu comentei na última live, muito interessante. Ela vai aconselhar ele a como ele deve se comportar, como ele deve observar, né, todas as fases do trabalho para que ele possa então iniciar a sua atividade em nosso lar. Então já no capítulo 26 a gente vai entrar então nesse primeiro contato, né, que ele vai iniciar então esse trabalho na colônia. Então ele vai ao encontro, ele termina esse diálogo com a dona Laura, mãe do Lísias, né? E aí então ele vai ao encontro do ministro Genésio, já com esse intuito, né, para ver se há possibilidade, com essa vontade de trabalhar. Eu me lembrei muito quando eu estava lendo, pessoal, achei muito interessante. Quando eu estava lendo essa parte, eu me lembrei muito de quando eu cheguei na casa espírita e eu queria estudar. Então eu cheguei querendo, não sabia como perguntar, não sabia a quem perguntar, mas sabe quando você sai da sua casa para ir em algum lugar porque você quer muito uma coisa? Eu me lembrei muito disso. E aí é esse espírito mesmo, né? Essa vontade, esse ímpeto de fazer alguma coisa, né? De ter um objetivo mais nobre. E aí eu me lembrei muito disso. E aí cheguei na casa espírita, pedi autorização para estudar, né, para participar das reuniões de estudo e tive então a aceitação, né, tive autorização para isso. Isso já há quase 10 anos atrás. Então, nesse capítulo aqui, André Luiz se dirige então ao ministro Genésio para poder então ver como que ele poderia então começar o trabalho, onde ele seria inserido dentro do trabalho na colônia. E aí, pessoal, seguindo aí, né? André Luiz, nesse momento, ele sente uma necessidade muito grande de reverter tudo aquilo que ele estava recebendo, né? O socorro que ele recebeu, a assistência, os esclarecimentos, né? O cuidado que ele vinha recebendo. Ele sentiu aquele ímpeto ali, aquela vontade de retribuir de alguma forma, né? De ver como ele viu toda aquela movimentação, né, em cada setor, durante os passeios, né, durante a andada que ele teve ali na colônia, ele foi percebendo o quanto ali tinha trabalho, quantos espíritos estavam ali trabalhando e se dedicando. Ele também sentiu essa necessidade, né? Então ele queria, né, entrar, servir em qualquer frente de trabalho. E aí isso também foi importante para ele, por quê? Né? Para que ele pudesse então deixar um pouco de lado aquela posição do médico egoísta, né? Do médico orgulhoso, né? E cheio de opiniões próprias. Então o trabalho também serviria para ele olhar também por esse ponto. E aí Genésio, o ministro Genésio, fala para ele, né? Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. E aí realmente a partir dali ele vai... E o Genésio também faz uma observação interessante. Ele diz assim, que na vida material admira-se o homem pelo sucesso financeiro e projeção social conquistada, mas no plano espiritual estima-se a compreensão, esforço próprio e a humildade sincera. Olha só. Compreensão, esforço próprio e a humildade sincera. Daria pra gente fingir a humildade no mundo espiritual, pessoal? O que vocês acham? Como a gente às vezes finge no mundo material? Então, não teria como. Então isso é visto, isso é realmente dado um peso maior. E aí então, a partir daí, André Luiz se dirige junto com Tobias, que é um servidor ali da colônia, para as câmaras de retificação, que é o primeiro trabalho que ele vai exercer na colônia. Ele vai atravessando ali vários edifícios, né, até chegar,
E nesse meio tempo, o Tobias vai começar a informar para ele do que se trata essas câmeras de retificação. Então o Tobias informa para ele que elas ficam nas proximidades do umbral e que aqueles que chegam nelas, né, estagiarem não suportariam de início a atmosfera da colônia. Então é como se fosse um espaço ali, primeiro que eles chegam, para poder começar aquela fase de adaptação. Eles não teriam condições de ser levados diretamente para a colônia. Então é um espaço dedicado para que eles pudessem então serem tratados, serem cuidados, para em seguida então avançar para o ambiente da colônia. E aí entrando no capítulo 27, né, que aí é o trabalho já em si, o trabalho já que ele vai começar a exercer na colônia. Ele fica ali, né, pessoal, muito emocionado de poder estar vivenciando aquele momento, aquela oportunidade. Ele abraça realmente aquele trabalho com muita humildade, com muita vontade, porque ele vê ali uma possibilidade então dele aprender, dele crescer, dele avançar. Então ele agarra aquela oportunidade ali com todas as forças. Ele vai fazer uma descrição breve aqui das câmaras de retificação. O que ele vai dizer para nós? Olha só. Nas câmaras de retificação, diversos espaços ligados entre si comportam verdadeiros despojos humanos, que se apresentam esquálidos, gemem, soluçam e falam a esmo. E aí, pessoal, ele vai observar, né, todos aqueles espíritos que ali estão em situação ali muito difícil, que acabaram de ser resgatados das zonas umbralinas e estão ali em uma situação muito difícil ainda, tentando se adaptar, trazendo com eles muitos resquícios da atmosfera onde eles estavam inseridos, né? E aí ele vai trazer para nós também um caso específico de um doente da Câmara de Retificação, que é o Ribeiro. Ele se aproxima ali deles e pede socorro. E aí a Narcisa, que é uma enfermeira que trabalha ali, vocês lembram no filme? Eu esqueci o nome da atriz, acho que é a Inês Viana que faz no filme. Excelente, né? E então a Narcisa é enfermeira ali na Câmara de Retificação e ela tá ali para ajudar mesmo. Ela socorre, ela tenta a todo instante prestar socorro para esses irmãos. E aí ela fala que ele piorou, ele teve uma ligeira piora de quando ele chegou. E ela vai abordar com relação à força mental. Né? Ele não tem a força mental, esse Ribeiro, para espantar os pensamentos sombrios que ele recebia da própria família. Olha só que importante a gente pensar sobre isso. Ela fala que ele ainda não tem força mental para rechaçar os pensamentos sombrios dos familiares encarnados. Que logo cedo ele saiu em disparada dizendo que exigiam sua presença no lar e que a esposa e os filhos estavam desesperados. Então olha só, pessoal, como nós aqui encarnados, nós interferimos com os nossos entes que partiram. Isso aqui é um ponto importantíssimo pra gente pensar, pra gente analisar. Por quê? O espírito retornou ao mundo espiritual, desencarnou, retornou. E como que nós aqui ficamos? Nós queremos que ele fique aqui, nós choramos com lágrimas de revolta, como que é isso? Para cada um, né? Cada um reage de uma forma, cada um acredita de uma forma. Mas como que é esse olhar para o espírito que partiu? Né? Então se a gente chama, se a gente puxa, se a gente quer esse espírito aqui perto da gente, olha quanto sofrimento a gente causa a esses espíritos que partem e que a gente não aceita, a gente tem revolta, a gente quer que ele fique aqui, a gente pede socorro, a gente chama o tempo todo e se esquece do principal, que é a prece. E aí o Tobias também, que é um desses trabalhadores que estão lá nesse processo de acolhida e de ajuda a esses espíritos, né? Ele comenta que a família
do Ribeiro necessita de severas preocupações para que deixe o parente em paz. Quer dizer, alguma coisa ali no mundo material vai acontecer para poder distrair aquela tensão e tirar o foco dele, para que ele possa se restabelecer, né? E claro, o Ribeiro ele deixou ao longo da sua vida, ao longo da sua caminhada terrena, numerosas ilusões, né? E aí, naquele momento ali também, isso se acumula, isso se amontoa, favorecendo o desequilíbrio que ele se encontra. E aí há um pouquinho mais de algumas definições dessas câmaras de retificação. Olha só o que a gente pode puxar aqui para a gente poder entender o que seria. No filme mostra um pouco pra gente, né? No filme a gente consegue mais ou menos visualizar aquele momento, aqueles espíritos chegando o tempo todo, sendo acolhidos, alguns em situação muito difícil. Imagina aquela imagem de um pronto-socorro aqui terreno. Então é mais ou menos aquela imagem lá das câmaras de retificação. André Luiz vai comentar com a gente. No ambiente das câmaras, há desagradável odor oriundo das emanações mentais dos enfermos. E muitos deles pedem alimento, reclama da dor atroz que lhe arrancam gemidos. E aí o Tobias adverte que não se veja ali somente sofrimento. Por quê? Ele advertiu o André Luiz para ele não ver somente o sofrimento, mas para que ele visse também que aqueles irmãos, que aqueles enfermos que ali estavam já se livraram das malhas do umbral, né, do lugar onde eles estavam. Quer dizer, eles já foram trazidos, foram tirados de lá, foram socorridos, estão sendo socorridos, né? E outro ponto que ele vai alegar também, que estão sendo socorridos e se preparam para o serviço regenerador. Tobias vai usar um termo, pessoal, também para a gente pensar. São contrabandistas da vida eterna. O que seria esse termo? Contrabandistas da vida eterna. Se preocuparam demasiadamente em acumular riquezas, se revoltaram contra a lei e impuseram seus caprichos. Foram negociantes imprevidentes, pois não somaram, não arrecadaram valores que serviriam então no mundo espiritual. Então, somente valores materiais, terrenos. Por isso que ele usa o termo contrabandistas da vida eterna. Interessante também esse termo. Outro ponto também interessante que a gente vai descobrir aqui durante esse capítulo é quando André Luiz vai fazer uma descrição para nós sobre em uma câmara, né, isolada em leitos baixos, 32 homens inertes, os crentes negativos, olha o termo também que é usado aqui, vassalos do egoísmo, que admitiam o nada, a imobilidade e a vitória do crime, sem qualquer ideia do bem. Só lhes restando dormir por longos anos em pesadelos sinistros. Pessoal, olha o termo, né? Crentes negativos. Aqueles, então, que nutriam a ideia do nada, a ideia da imobilidade, a vitória do crime, como se não houvesse a justiça de Deus, como se não houvesse Deus, né? Aqueles que não passaram pela experiência material sem nenhuma perspectiva, sem nenhuma noção do mundo espiritual e acharam que com a morte eles dormiriam, não existe nada depois, além, claro, de como não tinham a ideia do futuro, a ideia da continuidade, erraram, cometeram crimes difíceis, né, pesados, e não contando com a não cobrança desses atos, né? E aí, seguindo, Tobias também, né, tá ali presente, aplicando passes magnéticos, e aí André Luiz vê uma imagem deles expelindo como se fosse uma substância negra, viscosa, com odor cadavérico, olha só, fluidos venenosos que se espalham pelo ambiente.
E aí o André Luiz instintivamente começa a auxiliar ali para ajudar o Tobias naquele procedimento. E ali ele trabalha agradecendo o suor e sentindo que ali ele estava recomeçando a educação dele mesmo. Então, numa enfermaria muito rudimentar, ele com médico, né, um médico com toda a pompa e circunstância da vida material, estava ali recomeçando a sua caminhada, a educação de si mesmo através de uma enfermaria rudimentar, né? De um trabalho humilde para que então ele pudesse ir aos poucos galgando novos espaços. E aí logo em seguida, avançando aí para o 28, a gente vai perceber então que André Luiz trabalha com uma extrema boa vontade, né? Tá ali realmente com aquele intuito de trabalhar para servir mesmo. E também aqui nós vamos entender um pouquinho sobre a Narcisa, porque vai ser colocado aqui para nós, vai ser explicado por que ela está ali trabalhando nas câmaras de retificação. Que é um lugar, né, pessoal, muito denso, muito difícil, não era para qualquer trabalhador que teria condições de estar ali, e a Narcisa estava ali já há algum tempo, e aí nós vamos entender também por que ela estava ali. E aí, um ponto ali também desse mesmo capítulo, André Luiz vai se lembrar, então, diante ali das tarefas, das atividades que ele estava desenvolvendo, ele vai se lembrar da mãe, do ministro Clarencio e de todos que intercederam a seu favor. Então, quer dizer, muitos intercederam para que ele chegasse até aquele ponto. Ele vai se lembrar dessas pessoas. Da mãe, do ministro Clarencio, da dona Laura e todos aqueles que de alguma forma ajudaram ele para que ele pudesse estar ali desenvolvendo aquela tarefa, aquele trabalho. E ele se sente feliz por estar ali, né, atendendo de alguma forma as expectativas que eles tinham a respeito dele. Em um dado momento, André Luiz, então, conversando com a Narcisa, ele vai contar... a Narcisa conta para ele, né, na verdade, que ela deseja encontrar espíritos amigos na Terra, né? E aí, então, por bondade da ministra veneranda, que é uma ministra que nós vamos falar daqui um pouquinho, tem um capítulo específico sobre ela, que pela bondade da ministra veneranda, ela estaria ali por mais 3 anos servindo, né, dos 10 anos que foram exigidos dela, para que ela então pudesse então merecer uma nova oportunidade. Ela chama de bendita oportunidade. E esse tempo, né, totalizando ali 10 anos que ela ficaria então nesse trabalho nas câmaras de retificação, seria necessário para que ela pudesse corrigir desequilíbrios dos sentimentos resultantes dos desvios de conduta no passado. E aí ela termina a fala, essa explicação, concluindo que reconheceu que essa exigência, né, em seu próprio benefício, era justa. Então ela aceitou aquele trabalho, aquele tempo, e hoje, né, naquele momento ali, ela já se encontrava mais equilibrada e mais humana para viver uma futura experiência na Terra. A gente percebe aqui, pessoal, que mesmo estando no mundo espiritual, nós podemos começar a nos preparar para um novo retorno, para uma nova experiência terrena. Essa parte que a Narcisa compartilha isso, acho que fica claro pra gente, né? Eles estão lá no mundo espiritual, trabalhando, exercitando tarefas importantíssimas, né? Onde eles estão designados, mas também, claro, são espíritos que desejam reencontrar espíritos amigos, desejam estar próximo daqueles seres que eles amam, que eles nutrem afeto. E para isso, muitas vezes, eles precisam passar por longos períodos de trabalho, de transformação íntima, né? Para que eles possam, então, em um dado momento, retornar para uma nova experiência, né? Retomar esses contatos que, por vezes, estão na Terra já, ou já voltaram, ou voltaram há pouco tempo, enfim.
Então a gente percebe que não há essa desvinculação, esse desligamento dos corações, dos seres, dos espíritos que se amam, que nutrem esses sentimentos verdadeiros entre si. Então aqui, com a Narcisa, a gente percebe isso. Então ela aceita aquele trabalho durante 10 anos para que ela possa, então, se preparar. É um período que ela está se preparando para ela retomar uma nova experiência na Terra. Vamos avançando aí. No capítulo 29, tem uma descrição, tem um fato interessante, que é o sofrimento, né, é descrito com bastante detalhes, o sofrimento de um desencarnado que se apegou demasiadamente ao corpo físico, que é o Francisco. Então, a Narcisa tenta ajudar ele ali, né, ela tenta acalmar ele, porque ele está passando por um processo ali de muito sofrimento. Porque ele relata para ela que tem um monstro perseguindo ele, né, e que ele está vendo que os vermes estão o devorando. E aí ela tenta ali com palavras de incentivo ajudá-lo, né, estimulá-lo a não cair nessa imagem mental, para tirar um pouco ele desse desequilíbrio, né? Ela vai tentando incentivar, dizendo que só ele pode sair daquela situação. E ela explica que ele consegue fazer isso mentalmente, então ele precisa se equilibrar mentalmente para que ele possa, então, afastar aquilo que ele estava vendo. E aí ela aplica passes, oferece água fluidificada para ele se acalmando, e aí ele vai se acalmando ali no seu leito, e aquela crise, aquele desespero vai aos poucos cessando. E aí a gente percebe, né, aí vai ser explicado esse caso do Francisco. Ele foi muito apegado ao corpo e desencarnou em um desastre por imprudência dele. E aí, pessoal, olha só os detalhes pra gente entender, né? Na sepultura, ele não admite a morte e perde muito tempo tentando erguer o próprio cadáver. Olha só, quando o espírito realmente ele não aceita, ele vê ali, ele quer retomar e ele... Olha o sofrimento, pessoal, imagina o sofrimento. Então, por esse estado de sofrimento, ele tentando ali, em espírito, olhando o próprio cadáver, tentando erguê-lo, tentando movê-lo, né, inutilmente, né, ele não percebe, então, a ajuda que estava sendo oferecida para ele. Né, as esferas superiores ali em atividade, tentando auxiliá-lo, e ele não percebia. E aí, ele não mais suportando o ataque dos vermes, afasta-se da sepultura e peregrina pelas regiões inferiores do umbral. Aí chega um momento que ele deixa ali, ele vê aquela situação de decomposição do corpo, e aí ele se afasta e vai andar, ele vai se misturar aí a regiões muito difíceis do umbral. E o que acontece? Seus pais, que tinham créditos espirituais, esse é um ponto também importantíssimo aqui no livro Nosso Lar, onde isso vai sendo trazido aí sempre, recorrentemente, para a gente lembrar. Então, às vezes aquele espírito ele está numa situação muito difícil, muito degradante, com extremo sofrimento, alguém intercede por ele, alguém que tem um crédito espiritual faz uma prece, faz um pedido, e esse espírito ele é auxiliado. Então seus pais, com créditos espirituais, intercedem a seu favor, e aí os samaritanos o trazem ali, refazem esse resgate e os levam ali para ser assistido na câmara de retificação. E aí, pessoal, a situação estava tão difícil, né, para o Francisco, como é relatado aqui, que o pai dele vai visitá-lo e ele não reconhece o pai. Então isso também é colocado para nós. O pai foi, né, com toda emoção ali visitá-lo e ele não reconheceu o pai, devido ao grande transtorno que ele estava vivenciando. E aí a explicação também com relação a esse monstro que estava perseguindo ele é a visão mental que ele tinha do próprio corpo em decomposição.
E aí, pessoal, isso às vezes, né, alertado aqui pra gente, acontece com todos os que cultuam a veste carnal e lutam desesperadamente para conservá-la após a desencarnação. Então, o apego ali ao corpo, né, a veste carnal é tão forte que mesmo o espírito desencarnado, ele faz um esforço tremendo, inútil, a gente sabe, né, mas ele está ali naquele sofrimento tentando conservar aquele corpo que já não tem mais vida, né, aquele corpo que já serviu para ele enquanto encarnado e depois, então, o corpo morre como, né, como qualquer célula material. Então, esses espíritos sofrem muito com essa decomposição. Vocês querem comentar alguma coisa? Essa parte, o que vocês acharam? Vocês podem ir mandando mensagens aí que eu vou olhando, tá bom? Eu vou avançando pra gente conseguir falar o máximo de capítulos possíveis, tá bom? Conforme eu falei para vocês, a riqueza de casos que são trazidos na segunda metade do livro vai sempre surpreendendo a gente. Lá no capítulo 30, herança e eutanásia, vai ser trazido também mais um caso para a gente poder analisar, né? Aqui começa com uma advertência aos pais que se preocupam muito em acumular as riquezas para a família e se descuidam de alguma forma da formação moral dos filhos. Pessoal, a gente vê muito isso. Quem já teve a oportunidade de participar de uma reunião de desobsessão, onde os espíritos relatam as suas condições, muitos deles passam por essa situação, né? De, ao desencarnarem, haver uma grande discórdia na família com relação aos bens materiais. Quer dizer, né? Preocupou-se muito com os bens materiais da família e pouco com a formação moral. E aí o que acontece? Com a morte, com o desencarne, isso fica muito evidente. E aí essa parte, né, dos sentimentos, do amor, da formação moral, ela fica bem esquecida e a parte material ela vem à tona. E aí gera inúmeras situações, como a gente vai ver no caso aqui da Paulina com o pai. Olha só. A Paulina, ela vai chegar então para fazer uma visita ali na câmara de retificação, onde ela vai visitar o pai. O pai dela chegou com fortes desequilíbrios, estava muito perturbado, estava numa situação muito difícil. Ele é um senhor idoso, né, sentindo muito ódio do próprio filho, porque ele estava acusando o filho de ter sido o causador da sua morte. E ali, com muito ódio, ele rogava pragas para esse filho, com muita dificuldade, com muita dor no coração. E aí a Paulina, vendo o pai naquela situação, ela pede para que o pai perdoasse ele, para que ele olhasse pelo lado da família, que era o filho, né? Ela tenta ali de alguma forma, ela tenta amenizar aquela situação, porque ele estava muito, né, com muito ódio, muito nervoso. Ela vai tentando ali, né, explicar para ele o que é a família, a importância da família, a família como experiência que Deus concede a todos nós, né, para que a gente possa aprender a perdoar. Olha que definição bonita que a gente encontra aqui. A família como uma experiência que Deus concede a todos nós para que a gente possa aprender a perdoar. Então é uma definição também que eu achei muito forte e muito interessante. E claro, ela também vai ali conversando com ele, falando sobre a paternidade, que é uma forma de exercer a fraternidade entre os espíritos, né? A paternidade, a maternidade, enfim. Ela vai tentando ali de alguma forma amenizar aquela situação e mostrando que o irmão, né? O irmão se chama Edelberto. Para quem leu aí, sabe direitinho o nome. O Edelberto, ela vai tentando conversar com o pai. Não, ele foi só, né, um filho leviano, né, que precisa de esclarecimento, que não tem conhecimento e tal, enfim, né? E o que aconteceu com a família deles, né? O pai desencarnou
Então, a Paulina já estava lá, né? Então ela já estava numa situação já adaptada, então ela percebe aquela agonia do pai, aquela situação do pai, e ela vai contar um pouco sobre a situação da própria família. A mãe enlouqueceu, né? A mãe dela enlouqueceu e as irmãs Amália e Cacilda estavam brigando judicialmente com os outros dois irmãos, Edelberto e Agenor. Né? Então, reforçando que tudo que se deve à fortuna que o pai acumulou durante a vida e eles não souberam entrar num acordo e aquilo ali contribuiu para que a fortuna que o pai juntou ao longo da vida não contribuiu para a felicidade deles, muito pelo contrário, contribuiu para a desunião, a desordem, né, as brigas, o ódio. Então, realmente, ela conta isso com muito lamento, com muita tristeza no coração, né, de perceber que o esforço que os pais fizeram, né, realmente foi em vão. Ele mesmo, né, ele vai recordar da esposa, né, que eles se sacrificaram muito para acumular toda aquela riqueza, mas que eles se esqueceram de educar os filhos, né, em atitudes úteis. E aí acabaram estimulando os filhos à preguiça, ao egoísmo, a só gozar os prazeres materiais, né, sem nenhuma responsabilidade, sem nenhuma formação moral mesmo. Então ele se lamenta por isso. Aí a Paulina então, né, percebe que o pai tá muito irredutível, ela pega, se despede e sai, né, vai embora. E ela vai embora muito angustiada por presenciar aquela situação do pai, né. E aí a Narcisa esclarece que o Edelberto, que é o filho pelo qual esse pai estava muito nervoso, estava culpando pela morte física dele, o Edelberto, na condição de médico irresponsável, apressou o desenlace do pai por razões financeiras. Aplicou no genitor, quase moribundo já, a chamada morte suave. E concluiu que, com raras exceções, a questão de herança gera sérias desavenças entre os familiares. Então a Narcisa traz essa informação, né, de que realmente houve ele apressou o desencarne do pai, né, aplicando ali um medicamento que apressou então a morte dele por questões financeiras. Então olha só a situação, o desequilíbrio que esse espírito passou, percebendo isso, né, tendo noção de que o filho, né, realizou esse ato contra ele. Vamos avançar? Olha só o quanto a gente vai aprendendo com esses casos, né, que estão sendo relatados aqui, desses espíritos que estão chegando ali, estão sendo ajudados, estão sendo socorridos, cada um com a sua história, né, cada um com a sua vivência, e a gente vai a cada experiência, a cada história, a cada observação, a gente vai aprendendo um pouco mais de como realmente, né, pessoal, a vida material e a vida espiritual, elas estão entrelaçadas e uma vai completando a outra. Então o espírito desencarna aqui no planeta, ele segue ali com grandes referências, né, com muitos sentimentos que eles estavam aqui envolvidos na matéria. Então para a gente prestar atenção também nisso. Não é porque a gente desencarna que a gente... Não, tem situações muito difíceis, tem espíritos que desencarnam em situações... Esse exemplo aqui, por exemplo, né? Esse exemplo aqui é bem interessante para a gente pensar quantas e quantas situações acontecem aí e que gerem inúmeros desequilíbrios, tanto na família que continua encarnada quanto no ente que desencarnou, né? A Cíntia colocou pra gente aqui: achei interessante demais essa fala sobre a família, o quanto estão aí para nos ensinar a perdoar. Faz muito sentido, né? Muito sentido. Para todos nós, né? Para todos nós, em algum ponto, faz muito sentido essa definição que a irmã Paulina coloca para nós aqui e tenta
ali conversar com o pai, mostrar, né? A família é essa experiência que Deus nos dá pra gente perdoar, aprender a perdoar e tudo mais. Então, com certeza a gente pensa nos nossos casos particulares, né? Enfim, puxa aí muitas coisas pra gente poder analisar o nosso próprio processo, né? Vamos avançar então? Pessoal, no capítulo 31 aí, vamos avançando. No capítulo 31 vai ser dado um exemplo aqui. Eu vou pular o capítulo 31, ele é bem curtinho, eu acho que é tranquilo. Ele vai falar aqui rapidamente sobre os vampiros espirituais, né? É de uma senhora que está lá na porta da colônia querendo ajuda, pedindo ajuda. E aí então eles constatam a existência de pontos negros no corpo espiritual da mulher. E aí eles chamam ali o irmão Paulo, que é o diretor das sentinelas das câmaras de retificação. E aí então ele confirma que ela não pode entrar ali, que se trata de um perigoso vampiro. Se eu não me engano, pessoal, no filme aparece essa parte, eu não tô lembrado exatamente. Mas é um exemplo aí interessante pra gente pensar. Aquele espírito que chega ali pedindo ajuda, mas ele não quer necessariamente ser ajudado. Ele quer entrar ali para poder, né, vampirizar, para poder prejudicar aqueles que estão ali. E o que é essa... A Narcisa tenta ajudar essa mulher de alguma forma, ela tenta entender o que está acontecendo, por que ela está com aqueles pontos negros, né, tão visíveis ali. E aí o irmão Paulo vai esclarecer sobre esses pontos negros. São 8 pontos negros que representam o mesmo número de crianças que ela matou a golpes rudes ou por asfixia. Ela foi uma profissional de ginecologia, sendo sua situação espiritual pior que a dos suicidas e dos homicidas. Parece no filme mesmo, né? A Janete lembrou aí, realmente. Então a situação dela, pessoal, é pior do que as dos suicidas e dos homicidas. Olha só pra gente ter uma ideia. E que por vezes tem fortes atenuantes para seus atos tresloucados, né? Então ela impediu frágeis criaturas, né, a reiniciarem suas novas experiências na Terra em nome de Deus. E a mulher, né, até então humilde e lamoriosa, pisa firme e retruca que está com a consciência tranquila, né? Ela estava toda humilde assim, pedindo ajuda, de repente ela muda a postura. Ela fala que ela está com a consciência tranquila, que ela foi caridosa, crente, boa, pura, e que não está ali em busca de remédio de serviço, mas sim do paraíso que lhe fora prometido. Então ela não queria ajuda, ela queria só entrar ali para poder aproveitar o que de bom tinha ali. Né? Então, o Paulo então vai fazer uma explicação aqui interessante para a gente entender, né, esse ponto. Ele mostra que nas câmaras de retificação estão ali... Quem é que está ali? Por que uns entram e outros não entram? Então ele explica para nós que nas câmaras de retificação estão aqueles que já receberam a bênção do remorso, que reconhecem seus erros e que desejam se melhorar. Então, quer dizer, já foi dado um primeiro passo ali. Então, não é somente alguém que acha que não errou nada, que não fez nada e que quer entrar ali só para poder... Porque achou um lugar bonito, que é o lugar que foi prometido, né? Ela fala que o paraíso, né, que foi prometido. Como assim? E aí, por isso que ela não entra. Então, ali é um lugar para acalmá-los, assegurando que em algum momento, né, aquela mulher será atendida pela bondade divina e que eles fiquem atentos, pois é imprescindível tomar cuidado com as boas e as más aparências. Então, por vezes, a gente se engana aí. Então, o irmão Paulo alerta a Narcisa e os outros que estão ali visualizando aquela situação, para não se deixar levar pelas aparências.
Ela aparentava ser uma senhora que estava ali com dor, precisando de ajuda, querendo entrar, mas no fundo era alguém que não tinha humildade, achava que não tinha cometido nada, achando que foi caridosa, que foi boa, enfim, e só queria entrar ali porque ali era um lugar legal. Então ela não pôde entrar naquele momento. Interessante também para a gente pensar, né? Como isso é organizado, como isso é pensado. Vamos avançando aí? No capítulo 32, pessoal, vai ser trazido algumas informações sobre a ministra veneranda, que é super legal. E aí, lendo o livro, eu lembrei, né? Aqui perto da minha casa tem uma casa espírita já muito antiga, muito tradicional. Uns 2 quarteirões aqui da minha casa. 1 quarteirão, 2. E eu lembro de, desde muito criança, eu ver escrito no muro, ou numa porta, não sei exatamente, escrito Lar de Veneranda. E aí passando, né, sempre por ali, esse nome Veneranda me chamava atenção. Eu pensava, gente, quem é Veneranda, né? Eu criança, assim, muito novo, olhava aquele nome, mas Veneranda, né? Eu achava um nome tão diferente, um nome tão até bonito. E aí pensava comigo, quem é Lar de Veneranda? Quem será que mora aqui? Olha só, né? Então, aqui a gente vai aprender um pouquinho sobre a Veneranda, lá no capítulo 32. Vai trazer para nós algumas informações. Traz alguns dados biográficos dela, né? Mas o que a gente vai se atentar aqui é com relação, olha só, lá atrás para nós nesse capítulo, que a Irmã Veneranda é a entidade com maior número de horas a serviço na colônia, de serviço, que é o espírito mais elevado da colônia. E com exceção do governador, é a única que viu Jesus nas esferas resplandecentes. Olha só, pessoal, ela viu Jesus nas altas esferas. E aí, olha só, as fraternidades da luz que regem os destinos cristãos da América homenagearam-na com a medalha do mérito de serviço, sendo a primeira em nosso lar a recebê-la, por ter prestado 1 milhão de horas de trabalho útil. Vocês já pararam para pensar nisso, pessoal? 1 milhão de horas? 1 milhão de horas de trabalho útil, sem interrupções, reclamações e esmorecimentos, por mais de 200 anos. Então, olha que espírito, olha que exemplo, né? De trabalho incansável, incessante. Humilde, ela entregou o troféu aos arquivos da cidade e solicitou que encerrassem as homenagens seguintes. Há mais de 1000 anos, ela trabalha pelo grupo de corações bem-amados que demoram na terra e espera com paciência. Então aqui a gente percebe a grandeza, né, desse espírito que trabalhou e trabalha incansavelmente, ajudando e beneficiando tantos e tantos que estão ali na colônia e, claro, os que estão também em experiência na Terra. Legal, né? A gente ter essas informações, a gente saber o quanto nós aqui na Terra, as colônias espirituais, estão assistidas por esses espíritos de alta envergadura, esses espíritos trabalhadores, né? Esses espíritos que exemplificam para nós o tempo todo o trabalho cristão, o exemplo maior de Jesus, caridade e amor. Então olha o quanto eles nos inspiram, né? É muito importante a gente recorrer a eles como esses exemplos para nos fortificar na nossa caminhada, tanto material quanto espiritual, né? Que a gente se espelhe neles para poder então avançar. E aí, pessoal, avançando aí lá no capítulo 33, aparece algumas curiosas observações que André Luiz vai fazendo ali ao longo do trabalho que ele está exercendo. Ele vai acompanhar ali a chegada dos samaritanos, que é aquele grupo que vai fazer os resgates nas zonas umbralinas. Né? Então eles chegam das zonas umbralinas e vão ali trazendo esses irmãos que foram resgatados, né? Que tiveram condições de realmente serem resgatados.
E aí André Luiz observa muito, né? Ele vai observando a chegada deles, como que eles vão trazendo esses irmãos, como que eles vão executando esse trabalho, né? André Luiz fica ali observando, refletindo. E aí, em um dado momento, ele pensa sobre a sua família. Em vários momentos ele lembra, mas assim, ele não pergunta, ele pensa, mas ele não entra no assunto. E aí, em alguns momentos, ele para e pensa, nossa, mas... e o silêncio em torno da minha família, né? Ele reconhece que foi dedicado... que tenha dedicado muito carinho à esposa, aos filhos, mas que ele nada criou de sólido e útil nesses espíritos com os quais ele caminhou aqui na Terra, né? Que embora tenha, sendo um náufrago da vida, não estava abandonado e que devia todo o desastre a si mesmo. Então ele se culpa muito. Então, nossa, mas eu eu ofereci muito carinho, muito amor, mas ao mesmo tempo eu não criei nada de sólido, porque até agora eu não vi eles, eu não tenho notícias. Então ele um pouco se culpava por isso. E aí ele vai fazer uma... Nisso que ele está pensando assim, ele observa de longe, próximo ao portão, ele observa dois grandes vultos. Se eu não me engano, essa parte também está no filme, que aí é bom pra gente ir acessando essas imagens, né? Se eu não estiver enganado também, eu acho que está no filme essa parte. Ele observa então dois grandes vultos, cujos pés e braços pendiam filamentos estranhos, e da cabeça um longo fio luminoso. E aí ele se assustou e perguntou para a irmã Narcisa o que era aquilo, né? E aí ela explicou para ele que eram espíritos encarnados, extremamente espiritualizados, que muito cooperaram ali, né, cooperam nas missões redentoras no plano espiritual. Então, olha só essa informação também importante para a gente pensar aqui. Espíritos encarnados que estão ali em trabalho, em missão. Chico, né, nos trouxe essas informações. Divaldo, Ivone do Amaral Pereira, ela fazia ela ia até esses lugares e na hora que ela voltava, ela relatava com riqueza de detalhes, né, como for esse trabalho. Ela teve a oportunidade de ir em zonas umbralinas, e quando ela voltava, ela registrava tudo, ela lembrava da experiência que ela passou. Então, olha só, espíritos encarnados tendo a condição também de, conforme a sua elevação, conforme o seu preparo, também de estar ali em trabalho. Então, às vezes a gente pensa assim, nossa, é só a gente aqui na Terra vivendo a experiência material e eles vêm para nos ajudar, né? Mas nós também nos deslocamos até eles, em espírito, claro, né? Para poder também trabalhar. Quantos de nós, durante o sono, não nos deslocamos para as colônias, ou, claro, a gente se desloca para o local onde o nosso pensamento, né? A gente sabe disso, né? Nosso pensamento está sintonizado, então a gente tem que ter muito cuidado durante o nosso estado de vigília aí, durante o dia. Em que a gente está sintonizado? A gente está sintonizado com a prece, com a oração, com as boas ações, com o trabalho no bem, com as leituras edificantes, com os estudos edificantes, ou a gente está sintonizado com coisas negativas, com coisas difíceis, com o mal? Como que está isso? Se a gente estiver numa boa sintonia, numa boa condição, pessoal, nós vamos nos deslocar para esses lugares também, para que a gente possa trabalhar, para que a gente possa contribuir. Então eu acho interessante falar disso para a gente poder aproveitar e lembrar que isso é possível. Então esses médiuns aí que nós temos conhecimento, eles passam aí por uma grande preparação diária para poder então desempenhar esse trabalho também no mundo espiritual durante o sono, dando um exemplo aí, né? Então a Narcisa esclarece ele com relação a isso. Vamos avançar aí?
Alguém perguntou qual filme, pessoal? Eu tô falando do filme Nosso Lar mesmo, tá? O filme do Wagner de Assis, que nosso amigo Renato Prieto aí interpretou o André Luiz. Então é um filme imperdível aí. Claro que o filme não entra todos os detalhes do livro, tá? Mas é bom porque a gente... O filme muito bem feito, é um filme que eu adoro, eu assisto sempre. É um filme que vai nos ajudar a buscar essas imagens que a gente lê, tá? A gente lê no livro. Então é um filme que nos ajuda muito a construir essa imagem. Eu já assisti assim, eu nem sei quantas vezes, mas todas as vezes que eu assisto parece que é a primeira vez que eu tô assistindo o filme. Porque realmente ele... Acho que é um momento da vida, né? A fase da vida que a gente está vivendo. A gente vai prestar atenção em um ponto. Então é uma obra muito, muito rica. E a gente sabe que aí eles estão produzindo aí os próximos filmes, né? Vamos ficar de olho pra gente acompanhar. O Renato, quando fez a live aqui com a gente, contou, né, que estava se preparando já para fazer Os Mensageiros, que é o livro do mês que vem. E aí a sequência aí até quando for possível, né? Então vamos ficar atentos porque vale a pena, né? São trabalhos muito bem feitos, então vale a pena. Pessoal, vamos avançar aí? Vamos comentar rapidinho sobre o capítulo 34, que também é interessante, o tempo está correndo, né? Vamos lá para a gente avançar. Possivelmente eu vou ter que pular alguns capítulos para a gente poder falar os pontos que eu achei mais importantes. Olha só. Então vamos lá, para o capítulo 34. Aqui, né, com os recém-chegados no umbral. Aqui vai ser colocado para nós, pessoal, a importância, então, da gente... de como que é esse trabalho de assistência a esses irmãos que acabaram de chegar das zonas umbralinas, né? Eles são trazidos para... A gente pode falar os hospitais, a gente pode... os postos de atendimento, enfim. Ou então, no caso específico aqui, da colônia onde há o lugar apropriado para esse socorro, para esse resgate, né? O Rafa tá perguntando aí sobre o filme. Eu acho que sim. Vai ter sim. Os Mensageiros. Eles chamaram de Nosso Lar 2 Os Mensageiros. Eu não sei se já tá pronto o filme ou se ainda estão fazendo, enfim. Mas eu sei que vai ter o segundo sim. O livro 2 no caso, né? Que é Os Mensageiros, que é o livro que nós vamos estudar no mês de fevereiro. Próximo livro. Então, voltando aqui ao capítulo 34, ele vai mostrar para nós, né, as providências tomadas com os enfermos, né, que são libertados ali das zonas umbralinas, e adverte que os cuidados que se deve ter em oferecer ensinamentos que eles ainda não têm condições de assimilar. E aí vai ter um exemplo aqui para nós. Um exemplo que eu, se não me engano, está no filme também. É um exemplo interessante. Quando o André está ali, né, nas câmaras de retificação, ele atende uma senhora que se benze e agradece por ter sido resgatada do purgatório pelos anjos celestiais, graças às missas que ela deixou encomendada a seu favor, né? Então ela já deixou missas encomendadas antes de morrer, né? Antes de desencarnar. E aí ela conta para ele que ela foi dona de escravos, muito religiosa e caridosa, que muitas vezes castigou os escravos e separou os filhos de suas mães, mas tudo a bem da ordem e da disciplina, né? Ela fala assim bem, né, como se ela tivesse realmente feito algo muito bom e que ela realmente merecia estar ali sendo socorrida por isso. Ela se confessava sempre com o Padre Amâncio, o Padre Amâncio sempre absolvia, né, os pecados que ela contava, enfim. Então ela ficava sempre com a consciência tranquila de que estava tudo bem. E aí o André Luiz, assim, na melhor da boa intenção, ele vai tentar doutriná-la, né? Ele vai falar com relação aos escravos, né? A senhora não acha que os escravos são nossos irmãos, são seres humanos também e tudo? Então ele vai ali tentando. E aí ela vai retrucar ele. Não, mas o Padre Amâncio sempre falava, sempre ensinava de que
os escravos eram isso, isso e isso, então ela rebate ele assim, porque ela achava que ela estava certa. Né? Não, eu tô certa, porque é isso que eu aprendi. Enfim, até os bispos tinham os escravos, enfim. E aí ela vai dizer que a morte dela foi precipitada em maio de 1888 pelo ato afrontoso da princesa Isabel. Olha só como que ela se refere à libertação dos escravos, né? Ato afrontoso. Enfim. Então, né, pessoal, quando ela fala a data aqui, eu pensei, se eles estavam no ano de 1940 e ela desencarnou em 1888, então ela estava há 52 anos nas zonas umbralinas. 52 anos, hein? A Narcisa interrompe aquela conversa, né? E lembra que aquele doente, aquela senhora, ela estava falando demais, né? Ela estava ali realmente... E ela lembra o André Luiz que ele precisa atender aquela pessoa que está naquele estado de perturbação ainda. E aí em seguida ela se dirige àquela senhora e convida ao descanso, considerando seu demorado gasto de energias nas regiões purgatoriais, né, na verdade, e aconselha a não comentar o mal que lhe aconteceu, que lhe sucedeu. Então a Narcisa chega ali, né, toda, né, tentando acalmar, não, agora a senhora vai descansar um pouquinho, depois, né, para ela não ficar falando, para ela não se desgastar ali com esse assunto, com esse ponto. Pessoal, então eu queria fazer um paralelo, né, desse capítulo 34 com as reuniões de desobsessão. O que é a reunião de desobsessão? Aquela reunião onde há incorporação de espíritos sofredores. Espíritos que incorporam nos médiuns e ali eles relatam a sua situação espiritual para que eles possam ser ajudados. Então, quem já viu, quem já teve a oportunidade de participar dessas reuniões, de ver como funciona, então é um pouco disso que é ensinado aqui, né? A gente, como ele coloca aqui, né? Adverte sobre os cuidados que se deve ter em oferecer ensinamentos a quem não tem condições de assimilá-lo. Então, o exemplo que eu estou usando aqui da reunião de desobsessão, o espírito está ali em grande sofrimento, sentindo dor, ou às vezes com algum sentimento muito pesado, muito denso, ou sentindo muito ódio, ou então, enfim, né, ele vai relatar ali a situação pela qual ele está passando. Então, o dirigente, né, o doutrinador que está ali, é aquele que vai conversar com esse espírito, assim como o André Luiz e a Narcisa. Só que o André Luiz, ele começou a questionar, começou a doutrinar aquela senhora que ela não tinha condição nenhuma de ser doutrinada naquele momento. E aí a Narcisa percebe e tenta então ajudar ali para que ela pudesse então se acalmar, que é o intuito, né? O intuito é acalmar aquele espírito para que ele possa ser ajudado. Então a reunião de desobsessão também tem esse objetivo, de se acolher aquele espírito, ouvir o que ele tem a dizer. Ele vai ali expressar a dor, o sentimento que ele está passando. Às vezes ele sabe que ele desencarnou, às vezes não sabe. E aí quem está ali, né, o doutrinador que está ali, o dirigente que está ali, tem que ter muita perspicácia, muita fraternidade no coração, muita caridade para poder ouvir o que ele está dizendo e ir conversando com ele sem impor, sem questionar, falar que ele está errado, porque senão aí não é mais assistência, né? O papel ali é realmente acolher, entender aquela situação, oferecer o socorro, oferecer ajuda, mostrar que ele está num ambiente onde ele vai ser ajudado, vai ser acolhido, como foi o caso aqui, o exemplo que a Narcisa deixou para nós. Porque se for ao contrário, pessoal, vai gerar ainda mais perturbação, e aí a ajuda, o consolo, enfim, o socorro não vai ser efetivo. Então olha só como que é importante realmente a gente não oferecer ensinamentos a quem não tem condições de assimilá-lo. Ali é a primeira porta de auxílio.
É como se alguém chegasse em um pronto-socorro falando que está sentindo muita dor. Então, o que a gente faz ali? A gente oferece socorro, a gente acolhe aquela pessoa, né, o certo, né? A gente acolhe aquele doente, aquele enfermo, oferece um remédio, oferece um local para ele descansar, para então ele ir melhorando. Agora pensa, se a pessoa chega ali com dor, sofrendo, triste, chorando, ainda com os que desencarnam de acidente, por exemplo, com aquela imagem, aquela sensação difícil, né, do impacto, enfim. Imagina, chega ali pedindo ajuda e aí a gente vai, não, meu irmão, pense em Jesus, não, meu irmão, não sei o quê. Não, é ajudar, é entender, ouvir o que ele está dizendo, é oferecer aquela ajuda ali agora. Não adianta a gente ficar falando, né, coisas fora e o auxílio e a caridade ali ficar em segundo plano. Ela tem que ser o primeiro plano. Um exemplo disso que eu estou dizendo, a gente pode ver lá no filme do Divaldo, o filme Divaldo, Mensageiro da Paz, quando o Divaldo começa a participar das primeiras reuniões de desobsessão. E aí aquela senhora que estava ali participando, eu esqueci o nome dela, é Etelvina, se eu não me engano. Se alguém lembrar aí, me ajuda. Aquela senhora que está ali já há muito tempo, o Divaldo tinha acabado de chegar, e aí ele incorpora um espírito que estava passando ali, né, por uma situação muito difícil, e aquela senhora teve a fraternidade, a humildade, o amor no coração para poder ouvir e acolher aquele espírito. E então ele foi ajudado, ele sentiu que ele estava num ambiente seguro e ele foi ajudado, ele foi resgatado. Então é um exemplo aí para nós também. Para quem não assistiu o filme, mais uma dica aí. Divaldo, Mensageiro da Paz, sobre essa reunião de desobsessão, de acolhida aos espíritos sofredores. Então, queria fazer esse paralelo aí porque eu achei interessante. Porque como é uma coisa que nós temos contato, ou quem participa de uma casa espírita e tem a oportunidade de participar de uma reunião de acolhimento, de desobsessão, consegue então entender isso que ela está dizendo aqui no capítulo 34, tá bom? Vamos avançar aí, pessoal? Senão a gente vai ficar muito para trás, eu vou avançando um pouquinho aqui. Se tiver algum capítulo que vocês queiram comentar, alguma coisa, algum ponto do livro que vocês acham interessante, Edu, fala desse ponto, vocês podem mandar aí que a gente olha no capítulo e comenta. Tá bom? Aí avançando aí, olha só. No capítulo 35, pessoal, tem um encontro super interessante, super, assim, eu fiquei emocionado de ler, né? Fiquei emocionado de ler esse encontro, que é o encontro que o André Luiz teve com Silveira. O Silveira foi uma vítima da sua vaidade, do André Luiz, tá, pessoal? Da sua vaidade e do seu egoísmo. E ali demonstra, então, a necessidade e importância da busca do perdão daqueles a quem ferimos. E aí vai ser explicado para nós, né? Lá nas câmaras de retificação, Silveira reconheceu o André Luiz. Imagina, pessoal, a gente lá no mundo espiritual, alguém reconhece a gente por uma coisa, né, que aconteceu lá atrás. Imagina como é que seria a nossa reação. E aí, olha só, nas câmaras de retificação, então, né, o Silveira, que era um dos samaritanos que participa do resgate aos irmãos nas zonas umbralinas, reconheceu o André Luiz e o chamou pelo nome. André Luiz ficou surpreso na hora que ouviu o nome, e aí ele já buscou na memória, no passado, da onde que ele conhecia aquela pessoa, né? Aquele irmão. E aí o André Luiz lembrou de uma parte ali muito difícil do passado. André Luiz reconstituiu o passado sombrio em que seu pai, frio negociante, despojara aquele irmão
de todos os seus bens em razão de uma dívida. Então, o pai do André Luiz foi cobrar uma dívida. E aí despojou, então, aquela pessoa, né, aquele irmão, de todos os seus bens. Ele ficou sem nenhum bem, sem nada, né? E mesmo com as rogativas da esposa, né, e dos filhos, ele, André Luiz, incentivou o pai a ir até o fim e cobrar aquela dívida. Então, olha só, pessoal, ele incentivou para dar cumprimento e para realmente que aquela dívida fosse paga, mesmo que a família ficasse na miséria, né? Não tivesse mais nada. E a mãe de André Luiz tentou agir em favor dessa família e ela foi repreendida pelo André Luiz e pelo pai. Né? Ela pediu tolerância para eles, mas eles não aceitaram, ela foi repreendida. E aí, depois de um tempo, ele soube que a família do Silveira tinha se mudado para o interior, né, para uma cidade humilde, e não teve mais notícias. E aí ele pensou, né, que talvez aquela família, né, aquelas pessoas alimentassem um ódio contra ele, contra a família dele. E aí o Silveira, surpreendentemente, perguntou pelo pai dele, pelo pai do André Luiz. E aí o André Luiz ficou meio assim desapontado, falou que ainda não tinha reencontrado o pai. E aí ele ficou envergonhado com aquela situação, porque ele se lembrou do que se tratava, o que ele tinha feito em detrimento da família do Silveira, né? Ele ficou desapontado, e aí ele meio que pedindo uma força moral para Narcisa, e a Narcisa então o incentiva a pedir desculpas ao irmão. Então eu imagino assim, pessoal, uma cena muito bonita, né? Se a gente for pensar, uma cena muito bonita dele perceber aquilo, se envergonhar e realmente ver que foi um erro lá do passado, e ele então se aproxima do Silveira e olha só o que a Narcisa falou para ele. Toda vez que oferecemos raciocínio e sentimento ao bem, Jesus nos concede quanto se faça necessário ao êxito. E aí André Luiz humildemente pediu a Silveira compreensão para ele e seu pai, do modo como eles agiram na terra. E aí ele alega que ele e o pai estavam cegos para as virtudes espirituais. E aí Silveira então o interrompe, ele diz que o pai dele foi seu benfeitor. Aí, né, como assim, né? Ele fala, não, mas seu pai foi meu benfeitor, pois ao subtrair-lhe as possibilidades financeiras, materiais, forçou ele e os filhos a buscarem as possibilidades espirituais. E aí André Luiz ficou pensativo com aquilo, né? E aí ele ficou pensando, aquilo realmente mexeu com ele. Porque ele não olhava por esse lado, ele olhava só pelo lado de que, nossa, eu e meu pai prejudicamos aquela família, né? Modificamos a vida deles de uma forma negativa. E o Silveira já tinha uma outra compreensão, já no mundo espiritual, né? Ele então entendeu que, diminuindo as possibilidades materiais, ampliaram-se então para ele e para os filhos, para a família, as possibilidades espirituais. E aí tanto é que André Luiz encontra ele como integrante da equipe dos samaritanos, que promove os resgates dos irmãos sofredores nas zonas umbralinas. Olha só como é que é a vida, né? Então o que a gente faz lá atrás, né, pessoal? Realmente, uma hora a gente reencontra e a gente precisa de alguma forma lidar com isso. E que bom que o André Luiz teve essa oportunidade, né, de reencontrá-lo e de perceber que aquilo lá de trás aconteceu, foi ruim, mas aquele irmão não estava numa situação de prejudicado, ele conseguiu avançar, conseguiu superar, né? Pessoal, aí logo em seguida, o tempo tá correndo, né? É uma pena porque dá vontade de ficar falando aqui bastante tempo
Os capítulos são muito ricos, os diálogos são muito ricos, mas vamos avançando. Até dar o horário a gente vai conversando. Lá no capítulo 36, o próximo capítulo, vai ser relatado para nós, então, um sonho, um encontro que André Luiz teve com a mãe durante o sono. Ele estava muito cansado, né? Ele estava trabalhando exaustivamente. Chega um momento que ele tá muito cansado. E aí a Narcisa, então, prepara um leito para ele que ele possa ficar ali por um tempo se refazendo. Nisso, ele adormece e sonha com a mãe. É um sonho, assim, também muito bonito. E ele que vai ao encontro da mãe. Então, daquela outra vez que a gente falou na live passada, a mãe veio até ele. Então, nesse sonho, ele, então, foi ao encontro da mãe. Ele chama de uma região paradisíaca, um lugar muito bonito. Né? Ele fala sobre as flores que retêm a luz. É muito legal, assim, como ele vai descrevendo o lugar. E aí, o que é importante aqui, rapidamente, para a gente falar sobre esse sonho? A mãe dele reforçou com ele o valor espiritual do serviço útil e do trabalho. Então, ele já estava ali trabalhando, então ela reconheceu isso, reafirmou para ele a importância do serviço útil e do trabalho. Que muitos que retornam ao plano espiritual e se mantêm ansiosos tal qual na terra e discordam de como devem cooperar e servir. Sobre a importância espiritual dos pequenos gestos de amor, como a oferta da sopa, do agasalho, do olhar de compreensão ao culpado, da palavra de encorajamento e esperança. Olha os pontos que ela vai elencando aí, que são possibilidades de trabalho para todos nós, né? Lembrando que a maior alegria está em dar do que receber, então reforçando a importância dele estar ali exercendo o trabalho, praticar o bem em todos os sentidos, dando de si mesmo, a tolerância construtiva, o amor fraternal e a divina compreensão, tal como Jesus que deu de si para o engrandecimento dos homens, mais do que os milionários do planeta. Ela vai deixar também claro para ele a importância do bônus hora, que nós falamos já na live passada, né? O bônus hora é apenas um critério adotado em nosso lar para o valor externo do serviço prestado, mas que seu verdadeiro valor somente Deus mensura, pois há uma correspondência direta entre o servidor e as forças divinas da criação. Que ele não esqueça o quanto puder o entretenimento e se dedique então à tarefa do bem. Eu achei muito bonito isso que ela, porque assim, né, a gente pode pensar que talvez possa ficar uma coisa meio de julgar, né? Ah, o outro fez um trabalho, ele ganhou tantos bônus hora. Mas isso que ela fala aqui, pessoal, claro que o bônus hora, né, é um valor que é atribuído ali em nosso lar. Um valor, ela chama valor externo do trabalho prestado, mas o verdadeiro valor está entre o trabalhador e Deus. Entre o trabalhador e as forças divinas da criação. Só Deus mensura o nosso trabalho. Só Deus sabe a nossa intenção. E aí ela recomenda para que ele se esforce, continue se esforçando na tarefa do bem, para ele seguir firme, né? Pessoal, vamos avançar aí um pouquinho. Lá no capítulo 38, o caso Tobias, muitíssimo interessante. Ali vai ser trazido para nós algumas informações sobre os tipos de casamento do ponto de vista espiritual, que é muito importante da gente também pensar, da gente refletir. A necessidade que existe dos cônjuges se libertarem do ciúme inferior. E ali conta para nós a história de uma visita que André Luiz faz a Tobias. E aí
Tobias convive com, né, Hilda e Luciana. E aí André Luiz descobre então que as duas foram esposas dele no mundo físico. E aí ele fica, nossa, mas como assim, né? As duas foram suas esposas e aqui vocês convivem, né, bem, tranquilamente, tudo. Ele fica um pouco assim, ele fica se questionando sobre isso. E aí a história vai ser explicada para nós, né? Aí a Hilda explicou para ele a situação. A Hilda então contou que ela e Tobias se casaram por amor e viveram muito felizes. Mas a morte os separaram, né, quando nasceu o segundo filho deles. Ela desencarna durante o nascimento do segundo filho. E aí, ela desencarnada, ela se manteve ao lado do marido e dos filhos, atormentando e atormentando-se. Ao perceber que as crianças necessitavam de que ele desse amor e cuidados. E aí, então, o Tobias se casa novamente. Um ano depois, ele se casa com a Luciana. E aí, pessoal, a Hilda, ainda envolvida em muita ignorância, né, ela fala que na sua ignorância passa a lutar contra a segunda esposa, não vendo o bem que ela fazia ao ex-esposo e aos filhos. E aí o que acontece nisso? Né? Nisso que ela está ali tentando prejudicar, com muito ódio, com muita, né, vendo os dois casados, felizes com os filhos, ela tenta de alguma forma, né, intervir ali, enfim, né, devido ao ciúme. A avó dela, a avó da Hilda, desencarnada há muitos anos, a visita então no umbral. E aí, carinhosamente, essa avó pergunta para ela o que ela fez dos ensinamentos religiosos que ela recebeu. E se ela era uma leoa ou uma alma consciente de Deus. Olha a pergunta que a avó faz para ela. Você é uma leoa ou você é uma alma consciente de Deus? E aí, conversando com a avó foi fazendo com que ela percebesse a importância que tinha a Luciana para que o marido, o ex-marido, né, o ex-esposo e os filhos seguissem a sua caminhada terrena. E aí, ela envergonhada e arrependida, ela abandona o antigo ambiente doméstico e é conduzida para o nosso lar, onde ela estuda e aprende a trabalhar pela sua reforma íntima. E também ela começa a cooperar com ele, com Tobias, na organização de sua nova família. Em nosso lar reencontra-se e vivem em fraterna alegria. E aí, pessoal, a Luciana então agradece a Hilda. Olha só, a Luciana, né, que é a segunda esposa, agradece a Hilda pelo tanto que aprendeu com ela, ajudando-se a libertar do ciúme, favorecendo a que construíssem um novo lar na base da fraternidade legítima, compreendendo que na Terra há casamento de amor, de fraternidade, de provação e de dever. Olha só, né? Que interessante a gente pensar. E aí o Tobias então vai acrescentar esse comentário dizendo que o casamento em nosso lar se dá pela afinidade plena e que o casamento dele com Luciana foi de uma união fraternal, mas que ela demorou a reconhecer essa verdade, padecendo inquietação e tristeza, mas agora está em pleno noivado espiritual, cujo noivo já retornou ao corpo carnal e ela seguirá no próximo ano, prevendo-se um encontro dos dois em São Paulo. Então olha só a continuidade, né, pessoal? A continuidade desse movimento. E o quanto essa participação da avó da Hilda foi importante, né? Ela vai lá tentar ajudar a neta, que está naquela situação tão difícil, e alerta ela: você é uma leoa, é uma alma consciente de Deus. E aí, então, ela se envergonha daquilo e realmente ela vê que os filhos precisavam, né, da presença da Luciana e que o ex-marido também, para que eles seguissem. E eles se reencontram, então, na colônia.
E aí a vida vai seguindo. Vocês perceberam que a Luciana ali já tinha retornado para a colônia e já estava preparando uma nova encarnação? Já? Então a vida vai realmente seguindo. E os dois, o Tobias e a Hilda, também dando continuidade à sua caminhada evolutiva. Pessoal, vamos avançando aí um pouquinho então. Outro encontro, eu não sei se vai dar tempo de falar, eu vou falar rapidinho aqui, que pena que o tempo tá correndo. Outro encontro importantíssimo que André Luiz tem em nosso lar, tá lá no capítulo 40. Quem semeia colherá. Importantíssimo esse capítulo também. Ele vai falar sobre experiência sexual, o quanto as experiências sexuais realmente integram o patrimônio do espírito e quanto elas reverberam aí nas experiências seguintes que nós atravessamos, tanto na matéria quanto em espírito. Ele vai reencontrar em nosso lar, falando rapidinho aqui, mas vale a pena a leitura. Ele vai reencontrar uma moça com que ele teve momentos de intimidade ainda muito jovem. Ela foi trabalhar na casa dele como doméstica e ali eles tiveram um pequeno relacionamento e aí ela foi afastada de lá. Porque não cairia bem ele se relacionar com uma empregada, enfim, coisas, né, da época de preconceito e tudo mais. E aí a vida dela se transforma depois daquilo, ela passa por inúmeras situações e... Deixa eu ver aqui. Ele que reconheceu ela, tá? Ela se chama Elisa e ele que a viu e a reconheceu. E aí ela começa a contar a história pra ele sem saber que era ele. Então, assim, também é emocionante por esse ponto. Ela passa, então, ela conta, né, que teve uma experiência com o filho de um rico comerciante. Enfim, ela vai dando aí algumas informações até, então, o desencarne. Ela passa pelo umbral também, um certo tempo, e ela pede resgate à Virgem Maria. Ela pede realmente que ela fosse resgatada. E ali ela é resgatada e levada para a colônia. Enfim, então vale a pena também ler essa parte para a gente poder entender esses reencontros, né? O quanto André Luiz foi realmente crescendo com isso, foi percebendo coisas lá de trás, da última encarnação, principalmente, e ele vai se deparando com isso de novo e como ele vai tentando, de alguma forma, aprender e resolver de alguma maneira, né, essas situações que ele vivenciou aí enquanto encarnado. Os capítulos seguintes, aí, 41 e 42, vai falar sobre a atmosfera terrestre no momento da Segunda Guerra Mundial, que no filme aparece um pouquinho aí pra gente ter uma ideia. Então, houve uma movimentação muito grande para que as potências, né, não chegassem ao ponto que chegaram, infelizmente, mas chegou. Então, há uma explicação sobre isso, que vale a pena a gente fazer uma leitura para a gente compreender e a gente perceber que o mundo espiritual, pessoal, caminha com a gente, né? Eles tentam nos ajudar, tentam nos auxiliar. E aí o evento da Segunda Guerra Mundial, a grandiosidade que foi, quantos milhões de pessoas desencarnaram, nos mostra pela perspectiva do livro o quanto eles se preocuparam com esse momento que o planeta atravessou, né? Eles foram alertados, tentaram auxiliar, tentaram ajudar para amenizar, mas o ódio, enfim, tudo que estava ali misturado foi muito grande, foi muito intenso. Então há um relato aí para a gente poder entender melhor como foi tudo isso. Deixa eu ver aqui se mais tem mais alguma coisa. Vamos avançar aqui. Vamos ver só mais um capítulo para a gente poder encerrar, pessoal.
lá no capítulo 46, para quem lê o livro ou para quem ainda vai ler, é também um capítulo muito, muito emocionante, muito bonito, onde vai ser informado sobre o projeto, né, o planejamento reencarnatório da mãe de André Luiz. Então ela vai amparar o seu ex-marido, o pai de André Luiz, e as mulheres que o perseguem nas zonas umbralinas. Então é muito interessante esse capítulo, que vai mostrar para nós o nível de desprendimento, o nível de amor mesmo que ela se coloca para poder prestar esse auxílio. Aí então a mãe dele, então, só pra gente finalizar aqui rapidinho, a mãe de André Luiz então o visita e lhe diz então que vai retornar à Terra para ajudar o pai. Então, que se mantém nesse pai, esse espírito, Laerte é um espírito ainda que se mantém cético, né? Muito difícil, com muitas dificuldades, e correndo o risco então de mergulhar novamente nas trevas. Então, mesmo assim, ela aceita essa missão, esse planejamento, e vem para poder ajudá-lo. Deixa eu ver aqui mais um pontinho. Olha só, pessoal, vai dar alguns detalhes tão importantes aqui. Eu tô dando uma olhada aqui para eu lembrar exatamente o que é o planejamento. Ela vai reencarnar então, e ela vai receber a mãe de André Luiz. Então ela solicita a ajuda dele. Então ela pede a ajuda dele para que, então, enquanto ele estiver em nosso lar, e o surpreende ao revelar que as mulheres que perseguem seu pai serão filhas dela daqui a alguns anos, já que ninguém ajuda eficientemente sem amar. Então ela vai receber essas mulheres que perseguem o Laerte como filhas. Elas suportam pesados fardos na lama da ignorância e da ilusão. Olha só, ela percebe a gravidade da situação, a gravidade dessa programação que ela vai viver, mas ela mesmo assim ela aceita, né? Então são espíritos ali com grandes fardos na lama da ignorância, da ilusão, e ela aceita então vivenciar a maternidade. E quem sabe, né, retornará a nosso lar cercada de outros sacrossantos afetos para uma grande festividade. Ao mesmo tempo que ela informa, né, que ela aceitou, que ela vai vivenciar essa experiência, ela tem muito otimismo, né? A gente percebe que, quem sabe, né, ela não retorna com novos afetos para a colônia, né, quando ela desencarnar. Então eu vejo isso muito como um otimismo. Ela percebe um otimismo. É uma missão difícil? É difícil, mas ela está ali, de alguma forma, tentando levar isso de uma forma mais otimista. Pessoal, aí o capítulo 47 vai contar pra gente com maiores detalhes a reencarnação da Dona Laura, mãe do Lísias, que no filme, para quem assistiu, é a atriz Ana Rosa. Achei linda aquela cena do filme que ela começa a se despedir e vai subindo aquela rampa assim, né, para poder reencarnar. Achei bonita aquela cena. Então, o capítulo 47, ele é muito bonito, né? Ela vai explicar os planos.
ela tem um pouco de receio, mas o Genésio fala para ela que ela vai ter muito apoio, que ela tem muito apoio, que ela tem muitos bônus hora de trabalho na colônia que vai dar subsídio para ela. E eu achei bonito isso porque, né, pessoal, às vezes a gente está aqui na matéria e a gente pensa, nossa, mas eu me sinto tão sozinho, nossa, mas tem momentos da vida, fases da vida que a gente passa por esses questionamentos. A gente pensa, para e pensa, nossa, mas, né, parece que, será que faz sentido? Será que não faz? Esse capítulo 47 aqui mostra pra gente de uma forma muito clara o quanto nós temos seres amados no mundo espiritual que estão nos dando guarida para essa experiência material. Nós estamos sob o véu do esquecimento, certo? Certo. Então, por vezes, a gente não lembra efetivamente, conscientemente. Mas nós temos muitos afetos, muitos espíritos queridos que estão no mundo espiritual nos acompanhando, torcendo por nós, nos dando uma certa guarida, confortando o nosso coração, que a gente se encontra por sonho, talvez, quando a gente tem sintonia, quando a gente consegue. A Dona Laura mesmo fala sobre o marido que ela vai reencontrar, que já está reencarnado, que eles se encontram por sonho. Quer dizer, ele no mundo físico, uma criança de 5 anos, e ela no mundo espiritual, eles se encontram. Então, isso vale a pena para a gente lembrar. Quantos corações queridos nós temos no mundo espiritual? E eu não falo somente dos mentores, não somente desses espíritos trabalhadores que estão com a gente, mas espíritos familiares mesmo, que estão lá e que quando a gente retornar, a gente vai reencontrar esses afetos. Nós vamos reencontrar esses espíritos queridos. Então, vamos pensar nisso de uma maneira que nos fortifique a sentir vontade de vencer nessa encarnação. Nós estamos aqui para vivenciar provas, expiações, para superar experiências dolorosas, sim. Mas eles estão lá torcendo por nós, nos dando força. Nossos mentores, nosso amigo espiritual, aquele que nos acompanha nessa encarnação, está no mundo espiritual ali trabalhando junto com a gente, torcendo por nós. Como a Érica está falando aí, minha querida amiga. Por isso o nosso amigo espiritual sempre nos auxiliando. Será que a gente lembra disso? Quando eu li esse capítulo, o tempo todo eu ficava... Sabe quando a gente parece que fica tentando lembrar de alguma coisa, tentando... Nossa, mas quem será que está lá? Quem será que está me... Que quando eu tô passando por uma situação difícil, torce para que eu possa superar, para que eu possa avançar. Quando alguém daqui parte, retorna, se soma a esses espíritos, quer também que a gente fique bem, que a gente avance, que a gente aprenda, que a gente siga o fluxo natural da vida de forma a obter sucesso nessa encarnação, né? Então, de uma forma geral, é isso. Capítulo 49. No final do capítulo 48, pessoal, rapidinho aqui, é importante. No final do capítulo 48, o ministro Clarencio chama o André Luiz, ele vai acompanhar a Dona Laura que vai reencarnar, e ele convida o André Luiz, né, a acompanhar também a Dona Laura à esfera carnal, e o convida para que ele vá junto, pois o André Luiz já conta com horas de trabalho suficientes para que lhe seja concedida uma semana de folga. E aí então ele deve aproveitar para rever os filhos e a esposa. Olha só, e aí então André Luiz vem nessa caravana que vem acompanhando a Dona Laura para reencarnar, e outros irmãos, né? E o capítulo
49, que eu queria... A minha vontade era ler ele todo aqui pra gente comentar, mas não vai dar tempo. É o relato da visita que André Luiz faz à família, que aparece bastante no filme. Eu fui lendo o texto assim, fui lembrando do filme. Então é muito bonita essa parte. Quando ele chega, né, ele vai relatando que ele chega e aí ele percebe a filha, que se lembra dele, que tem saudade dele, e aí ele percebe que a esposa já está casada com outro homem, que esse homem está doente, que ele está com uma pneumonia, e ali então vai se operando. Em um primeiro momento ele fica meio assim, né? Nossa, mas ela já tá com outro marido, então a casa é diferente, os móveis diferentes, os filhos maiores, né? O filho um pouco desgarrado, enfim. Então há um relato aqui com maiores detalhes no capítulo 49 sobre essa visita que ele faz. Ele tem um ímpeto de não aceitar aquela situação, de ver a esposa com outro homem, cuidando daquele homem que está doente, né? Enfim. Mas no final das contas, pessoal, o bonito da gente ver aqui é que ele fica ali um tempo, uns dias, acompanhando ali, e ele participa da ajuda que a espiritualidade promove para a própria família dele. E isso vai passar pela cura do... Não tem o nome dele aqui, acho que eu não anotei. Do Ernesto, lembrei. Do Ernesto, que é o segundo marido da esposa dele. Então ele vai auxiliar ali da maneira como ele pode. E aí um ponto também importante da gente comentar rapidinho, tá quase na hora já, né? Já passou da hora. É que André Luiz entende por que eles... por que essa visita foi sendo adiada por um tempo. Ele não veio muito rápido, né? E isso, pessoal, isso procede. Porque quando esses espíritos nos visitam, há toda uma preparação para essa visita. A gente percebe isso também com relação ao livro. Imaginem vocês, se o espírito já está readaptado na colônia, está trabalhando na colônia, já tem ali, né, a sua atividade, a sua tarefa, tá mais equilibrado. Para ele vir visitar a família, deve haver uma preparação do ambiente. Se ele vier para ele se desequilibrar, qual que é a finalidade então, né? Então André Luiz já estava em um nível de compreensão melhor. Ele mesmo reconhece. Tanto é que ele vai ajudar a cuidar da saúde do Ernesto, que é o segundo marido da esposa dele. Porque ele entende que ela precisa de ter um marido junto dela para ajudar a criar os filhos, para ter aquele apoio ali, porque ele não está mais presente fisicamente. Então, olha o quanto é importante, né? O nosso ambiente familiar estar bem equilibrado. Por mais que eles estavam ali passando por um momento de enfermidade, mas foi um momento então que a espiritualidade viu como oportunidade para que André Luiz percebesse aquele ambiente, notasse que realmente as coisas mudam, a vida segue, os filhos crescem, a esposa casa de novo, enfim, é um movimento da vida material. Mas ele teve uma excelente oportunidade de perceber tudo isso e trabalhar para auxiliar a própria família, né? A própria esposa com os filhos. Então, às vezes a gente pensa assim, nossa, a gente queria tanto que os nossos entes queridos nos visitassem. E aí eu pergunto para vocês rapidamente, como que está o ambiente espiritual das nossas casas, dos nossos lares? Então, se a gente se atentar para isso, cuidar desse ambiente, né? Tentar mantê-lo mais equilibrado, quando nós recebemos essa visita amiga da espiritualidade, desses entes queridos que já retornaram ao mundo espiritual e que podem eventualmente nos visitar, eles vão encontrar um ambiente equilibrado, vão nos ver bem. E qual
E como que é essa sensação para eles? Seria ótimo, não seria? Então, olha a importância da gente cultivar esse pensamento, entender como isso funciona. Essas caravanas, elas vêm, né, com uma missão, com um intuito de nos ajudar. A Erika está falando para nós aqui a importância do culto no lar, culto do evangelho no lar, pessoal. Importantíssimo. Vocês já pararam para pensar que talvez durante um culto no lar, com a visita da equipe espiritual nas nossas casas, um ente querido nosso não possa estar junto para poder acompanhar, para nos visitar? Por que não, né? Então, vamos tentar trabalhar a nossa sintonia, a nossa mente, o nosso pensamento de uma forma positiva para que isso tudo que a gente leu aqui, que a gente aprendeu com o nosso lar, que realmente nos enche de esperança, nos enche de vontade de aprender ainda mais. Eu já estou aqui pensando como que vai ser o próximo livro. E aí eu já dei uma olhadinha para ver como é que é os mensageiros, que eu já estou curioso para ler. Eu já comecei a ler, mas eu já estou curioso para saber o que vai acontecer, as próximas experiências, né? Mas para fechar aqui rapidinho, no capítulo 50, que é o último capítulo do nosso lar, André Luiz, então, retorna ele vai fazer uma retrospectiva, assim, de tudo que ele viu, esses casos que ele percebeu da mãe que vai reencarnar, lá do caso as palavras da irmã da ministra veneranda. Ele vai lembrar de tudo isso que ele viu, que ele participou, que ele aprendeu, e aí ele retorna, né, já volitando para o nosso lar. Mais de 200 companheiros formam uma comitiva e vão ao seu encontro para saudá-lo. E surpreendido, o ministro Clarencio surge à frente de todos e declara: até hoje, André, você era meu pupilo na cidade, mas doravante, em nome da governadoria, declaro-o cidadão de nosso lar. E aí o livro termina, né, com essa declaração do Clarencio, né, que ele realmente ganhou o título de cidadão de nosso lar. Por quê? Né? Devido a tantos aprendizados, essa experiência que ele veio viver na crosta, né, na terra, realmente ele voltou mais forte, mais fortificado e com os aprendizados realmente já gravados no espírito. Pessoal, então é isso. Nosso lar, uma leitura surpreendente, uma leitura que vale a pena a gente ter bastante cuidado, bastante reflexões, traz muitos esclarecimentos para todos nós. Eu acho que vale a pena. A ideia é realmente essa. No mês que vem nós vamos então entrar no livro 2, que é Os Mensageiros. Quem quiser continuar acompanhando o estudo, seja muito bem-vindo. E é isso. Semana que vem a gente retorna então com o livro dos Espíritos. Na segunda-feira eu posto a agenda de lives do mês de fevereiro para vocês. Então nós vamos começar com o livro dos Espíritos, depois o livro dos Médiuns, e em seguida, as 2 últimas lives, nós vamos então estudar o livro Os Mensageiros, dando sequência ao estudo da série A Vida no Mundo Espiritual de André Luiz. Eu queria muito que vocês se sentissem incentivados a ler, estudar. Não dá tempo de falar tudo aqui, como eu já falei, mas é o tempo que a gente tem para poder, né, compartilhar o que a gente está lendo, o que a gente está aprendendo, e para a gente não perder o pique do estudo, né? Algumas casas espíritas estão fechadas novamente, não estão podendo manter as atividades presenciais, então a live, o estudo aqui é justamente para a gente não perder o pique, não perder, para a gente não desanimar, né? Como é aquela mensagem que eu li no começo, para a gente não desanimar e não se entregar à inércia. Tá bom? Muito obrigado para vocês pela presença. Nós vamos fazer a prece agora rapidinho, porque senão a live encerra e eu não consigo salvar, tá? Vamos nos concentrar rapidamente para a prece?
Mestre Senhor Jesus, nesse instante elevamos o nosso pensamento a Ti, a toda a espiritualidade amiga que nos acompanha, em sinal de agradecimento por esta noite, por mais uma oportunidade que tivemos de estudo, de aprendizado sobre o mundo espiritual, através do texto de André Luiz, nosso irmão que tanto contribui para o nosso conhecimento espiritual. Obrigado, Mestre, por essa noite, por essa luz que nos é enviada, por todas as bênçãos que chegam até nós do plano maior da vida. Agradecemos a saúde física e espiritual nossa, dos nossos familiares, nossos amigos, todos aqueles seres que estão ligados a nós, que nesse instante eles possam receber eflúvios de luz, de paz, de equilíbrio e de extrema saúde. Te agradecemos, Mestre, por todas as bênçãos que nos enviastes a todo instante. Te agradecemos por esse mês que está se finalizando e te pedimos que continue nos abençoando e nos protegendo no mês que vai começar, no mês de fevereiro. Que possamos estar aqui juntos, reunidos, com entusiasmo, com alegria nos nossos corações e sempre buscando o incentivo do estudo, do conhecimento e dos esclarecimentos que a doutrina espírita nos oferece. Nos envolva, Mestre Senhor da Luz, em Tua imensa proteção. Cuide de todos nós, dos nossos lares, das nossas atividades, dos seres que amamos, estando no mundo físico ou no mundo espiritual. Que eles recebam nesse instante o nosso pensamento de amor, de afeto e de caridade. Nos envolva, Mestre Senhor, hoje, agora e para todos sempre, que assim seja. Que assim seja, meus irmãos, muito obrigado pela presença e pela participação. Na semana que vem estaremos juntos novamente. Desculpe aqui encerrar agora rapidinho, porque senão a live ela fecha e a gente não consegue salvar. Tá bom? Muito obrigado, Baiana Espírita, Cláudia, Érica, Adriana. Parabéns por conseguir fazer um resumão de um livro tão importante, tão rico para o nosso aprendizado e entendimento. Nossa, foi bastante desafiador. Vai ser esse ano todo, né? Toda a obra, mas nós estamos juntos e nós vamos conseguir. Tá bom? Obrigado, viu, Cecília? Você tá aí com a gente, que bom. Volta aí com as lives, participa com a gente. Todos vocês, muito obrigado, pessoal. Que Jesus nos abençoe, nos proteja. E na semana que vem estaremos juntos novamente. Um abraço especial. Tchau, tchau.